Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso especial da Loteca de número 995, o concurso deste final de semana, com os jogos sendo realizados no sábado e também no domingo. Vamos começar aqui com os nossos palpites, mas antes aperta o play aí e roda a vinheta. É isso aí, vamos começar aqui com os nossos palpites, que tem o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A entre Corinthians e São Paulo, um clássico paulista, jogo difícil. O Corinthians, se vencer o jogo, se isola na liderança do campeonato, e o São Paulo, se vencer, pode assumir a liderança. Isso porque o Atlético Mineiro, que está ali na briga também pela liderança, não joga neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, faz o jogo pela Copa do Brasil. Então, um jogo difícil. O Corinthians tem mais time, mas com esses ingredientes em jogo e também por se tratar de um clássico, obviamente as coisas se equilibram. Aqui eu vou apostar no Corinthians, só que é perigoso. Você pode usar um duplo nesse jogo, mas meu palpite para ele, esse jogo número 1, é coluna 1, vitória do Corinthians. Jogo 2, entre Freiburg e RB Leipzig, jogo válido pela final da Copa da Alemanha. Este jogo é até estranho, porque geralmente quem está na final dessa competição é o Borussia Dortmund, juntamente com o Bayern de Munique, que são os times mais badalados da Alemanha. Só que este ano, nessa competição especificamente, eles não fizeram boas temporadas, boa campanha, melhor dizendo. Inclusive o Bayern de Munique foi eliminado na fase inicial. E agora este jogo é entre Freiburg e RB Leipzig, a final dessa competição. Aqui é um jogo complicado, é realizado em campo neutro lá na Alemanha. Eu vou acreditar no RB Leipzig porque ele tem a busca pelo título, não conseguiu nenhum título nacional ainda na sua história. Este seja talvez o momento apropriado, sem contar também que ele tem um time um pouco melhor do que esse time do Freiburg. Então o meu palpite para este jogo número 2 é coluna 2, vitória do RB Leipzig. Jogo 3, pelo campeonato italiano, a última rodada entre Fiorentina e Juventus. Aqui é um jogo complicado, a Juventus tem mais nome, mas só que já está garantida em quarto lugar na Liga dos Campeões, e a Fiorentina, por outro lado, briga por uma vaga nas competições europeias, tanto a Liga da Conferência Europeia como a Liga Europa. Então, como esse jogo interessa mais a Fiorentina, eu vou neste jogo de coluna 1. Então, neste jogo número 3, eu vou de coluna 1, vitória da Fiorentina. Jogo 4, agora pelo Campeonato Francês, também a última rodada entre o Olympique de Marseille e Strasbourg. O Olympique de Marseille está em terceiro lugar com 68 pontos e o Strasbourg está em quinto lugar com 63. Os dois times aqui brigam também por essas competições europeias. O Olympique de Marseille, se vencer, e o Mônaco, que está em segundo lugar, não venceu o seu jogo, ele fica em terceiro lugar e garante vaga direta na Liga dos Campeões. E o Strasbourg, por sua vez, está brigando aí tanto pela Liga Europa como pela Liga da Conferência Europeia. Só que o Olympique de Marseille joga em casa, como eu falei. Se ele vencer, ele consegue vaga direta na Liga dos Campeões. Ele tem mais time, tem mais tradição lá na França, então eu vou apostar nele. Meu palpite, portanto, para esse jogo número 4 é coluna 1, vitória do Olympique de Marseille. Jogo 5, de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A entre Atlético Goianiense e Curitiba. O Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, em 19º lugar, tem apenas 3 pontos, precisa da vitória, joga em casa. Então aqui eu vou apostar na vitória do Atlético Goianiense. Então meu palpite para esse jogo número 5 é coluna 1, vitória do Atlético Goianiense.
Jogo 6 pelo Campeonato Brasileiro da Série A entre Flamengo e Goiás. Por incrível que pareça, o Goiás está melhor posicionado na tabela, está em 13º lugar com 8 pontos e o Flamengo é o 16º com apenas 6 pontos. O Flamengo está inclusive beirando a zona de rebaixamento. Se perder esse jogo, pode entrar nela. Só que joga contra o Goiás. Na minha opinião, o Flamengo, mesmo não estando vivendo um bom momento, é amplo favorito para esse jogo. Então meu palpite para ele, o jogo número 6, é coluna 1, vitória do Flamengo. Jogo 7, também pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Santos e Ceará. O Santos está em 5º lugar com 10 pontos e o Ceará é o 18º, faz um Campeonato Brasileiro muito ruim, está na zona de rebaixamento, tem apenas 4 pontos. Só que o Ceará vai jogar com o Santos, que é um time grande, faz uma boa campanha na Copa Sul-Americana, vem de recuperação, então eu vou apostar no Santos. Meu palpite para esse jogo número 7 é coluna 1, vitória do Santos. Jogo 8 entre Juventude e Palmeiras pela Série A também no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está em 9º lugar com 9 pontos e o Juventude está em 17º lugar, tem apenas 6 pontos. Aqui é complicado porque o Palmeiras está com as atenções voltadas para a Copa Libertadores, apesar de já estar classificado. Eu não sei se o Palmeiras vai usar um time reserva aqui, mas só que ele é favorito para esse jogo. A gente aposta na realidade, então o meu palpite para esse jogo número 8 é coluna 2, vitória do Palmeiras. Jogo 9 também pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre América Mineiro e Botafogo, um jogo difícil, equilibrado. O América Mineiro leva vantagem nos últimos confrontos, jogando em casa, só que o momento atual do Botafogo é muito bom, vem numa recuperação. Aqui é um jogo complicado, eu vou usar um duplo nele, no Botafogo, porque como eu falei, o momento do Botafogo é melhor, está melhor posicionado na tabela. Então o meu palpite para este jogo número 9 é coluna 2, vitória do Botafogo. Jogo 10 pelo Campeonato Brasileiro também entre Cuiabá e Internacional. O Internacional é para ser favorito, só que não passa nenhuma confiança. O Inter está em 11º lugar com 9 pontos. E por outro lado, o Cuiabá está em 14º com 7 pontos. Eu vou usar um duplo nesse jogo no Inter, porque como eu falei, não passa confiança, mas é um time grande. Então eu vou desse jogo número 10 de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Internacional ou empate. Jogo 11 entre Fortaleza e Fluminense, também pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza é o lanterna do campeonato, tem apenas 1 ponto. E o Fluminense está em 12º lugar com 8 pontos. Um equilíbrio, os dois times estão com as atenções voltadas. O Fortaleza para a Copa Libertadores e o Fluminense para a Copa Sul-Americana, onde eles farão o jogo no meio de semana que vem. E precisam vencer, o Fortaleza precisa vencer, o Fluminense também, para poder conseguir uma vaga na próxima fase dessas competições. Eu vou usar um duplo aqui no Fortaleza, porque como eu falei, ele é o lanterna do campeonato, precisa dar uma resposta ao seu torcedor, né, com relação ao Campeonato Brasileiro. Então nesse jogo número 11 eu vou de coluna 1, coluna do meio, vitória do Fortaleza ou empate. Jogo 12 entre Barcelona e Villarreal, agora pelo Campeonato Espanhol, a última rodada. O Barcelona está em 2º lugar com 73 pontos e o Villarreal está em 7º lugar com 56. O Barcelona já está garantido em 2º lugar, mas o Villarreal precisa vencer. Aqui eu vou, mesmo diante dessa situação, eu vou apostar no Barcelona, porque é um time melhor,
leva vantagem nos últimos confrontos jogando em casa. Então, nesse jogo número 12, eu vou de coluna 1, vitória do Barcelona. Jogo 13 entre Real Sociedad e Atlético de Madrid, também pelo Campeonato Espanhol. A Real Sociedad está em sexto lugar com 62 pontos e o Atlético de Madrid tem 68 pontos e está na terceira colocação. Este jogo não mexe na classificação, então praticamente esse jogo não vale nada. Então nós iremos nesse jogo usar um duplo aberto, vamos de coluna 1 ou coluna 2 neste jogo número 13. E para finalizar, jogo 14, de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A entre Atlético Paranaense e Avaí. Aqui o Atlético Paranaense está em 15º lugar com 6 pontos e o Avaí está em 7º com 10 pontos. O Atlético Paranaense leva uma vantagem nos confrontos diretos jogando em casa, então eu vou apostar nele. Meu palpite, portanto, para esse jogo número 14 é coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas, e é isso aí. Grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.